para eu olhar mais aqui, ó, senão eu vou ficar assim. E aí fica bom para a gente estudar um pouquinho sobre esse assunto tão maravilhoso. Eu quero tentar me apresentar a vocês. O meu nome é Maria de Fátima. Aí está abreviadinho o primeiro e último nome. Maria de Fátima Goulart de Oliveira. Meu nome inteiro. Eu sou contadora, me formei em 2003. No mesmo ano em que eu comecei a atuar como contadora no escritório de contabilidade. Antes disso, eu já trabalhava com contabilidade, porém, eu era técnica em contabilidade. Então, eu tenho, no caso de formação, eu tenho uma formação técnica e uma formação, né, de graduação. E depois da faculdade, eu também fiz 3 pós. Eu fiz uma pós em controladoria e finanças, fiz uma pós em contabilidade internacional e fiz uma pós em neurociência e performance humana. Então, esse é o meu currículo como contadora. Aí, como mulher, eu sou esposa do Luiz, ali, mãe do Theo, da Laís, e o Luiz tem também o Luiz Olavo. Então, nós temos 3 filhos juntos. E o escritório que eu tenho desde essa época é esse escritório aqui, Sucote Contabilidade. Na época, em 2003, quando ele começou, ele não era esse nome, Sucote Contabilidade. Na época, eu comecei numa carreira só como contabilidade rural, que era o meu interesse, né, o meu perfil de cliente que eu queria trabalhar. E depois, por conta de a demanda dos meus próprios clientes, que eu atendia como rural, que foram migrando para outras atividades, não queriam outros contadores, então eu fui tendo a necessidade de aprender, porque eu de fato nem queria ir para aquela área, mas eles me pediram, faça, porque a gente já conhece, já confia em você, então segue com a nossa atividade, aprendendo a nossa atividade agora, né? E aí então eu fui entrando por outros ramos. Hoje a Sucote atende tanto empresas rurais, quanto empresas de saúde, quanto empresas de restaurantes, quanto empresas de prestação de serviço, comércio. Hoje nós temos um nicho bem grande de clientes. Hoje nós não temos clientes. Dos que existem aqui em Sinop, só nós não temos farmácia e combustível. Do restante nós temos, né, todos os segmentos, mas esses a gente não tem. Então, a minha experiência em relação a tributos, ela é, assim, 30 anos de vivência com isso, na prática. Então, eu gosto muito da teoria. Eu também fui professora há 8 anos e ainda amo lecionar. Então, para mim, é um privilégio muito grande estar aqui. Me alegra demais o coração quando a professora Fernanda me falou para eu vir aqui com vocês. Então, vocês se sintam assim, bastante amados, porque eu amo contabilidade, amo falar de contabilidade. Estou aqui por vocês. O que vocês quiserem perguntar para mim depois, podem perguntar. Esse QR Code aqui vai dar acesso às minhas redes sociais. Vocês podem colocar, depois me chamar no particular, se vocês quiserem. Podem perguntar aqui, que no final vai dar um tempinho para vocês. Eu vou tentar falar de uma forma assim, panorâmica, porque é a forma que eu entendo que é mais fácil de entender. Por que eu gosto assim, dessa forma mais panorâmica? Porque quando a gente aprende o panorâmico, a gente consegue ter noção de onde a gente busca o específico. Porque o específico no ramo tributário, ele depende de muitos detalhes. Então, às vezes, você vai se confundir, até mesmo como ler uma lei. Porque a lei, às vezes, ela confunde mais. Você começa a ler e ele fala assim, foi revogado. Não, mas essa daqui foi alterada conforme a lei tal. Aí você pensa, afinal de contas, está onde que eu preciso? É nessa, naquela, ou isso já não vale mais? E aí isso confunde muito a gente. Então, eu vou trazer para vocês aqui um panorama.
Hoje, o tema que vocês estão estudando, que vocês estão querendo saber é um pouco sobre contabilidade tributária com foco no Simples Nacional, certo? O tema que foi no passado. Então, nós vamos conceituar aqui primeiro essa contabilidade tributária e os regimes de tributação. Porque às vezes também a gente fica meio assim, mas o que é isso? Então, o que nós vamos falar? Primeiro, contabilidade tributária em si não é uma contabilidade diferente da contabilidade. Contabilidade tributária em si é um braço da própria contabilidade que é responsável. Porque eu me lembro lá atrás, quando eu estudava, que parecia assim, que existiam várias contabilidades. Parecia que tinha contabilidade de custo, contabilidade comercial, contabilidade gerencial, contabilidade tributária, contabilidade... E a gente pensa, mas, poxa, dá nó às vezes. Mas que é isso? Quantas contabilidades tem? O que eu vou fazer na minha vida então? Na verdade, você vai fazer contabilidade. Dentro da contabilidade tem as especificações. Em que ramo você vai atuar, em que ramo você se identifica mais. E para que isso serve, como que ele contribui para a evolução do negócio. Porque o que a gente não pode esquecer na contabilidade é para que ela existe. Quando a gente pega lá no primeiro semestre, que a gente estuda lá a contabilidade geral, ele vai dizer assim, que a contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, registrando atos e fatos para dar resposta para os seus usuários. Mais ou menos assim o conceito lá, do Antônio Lopes de Sá. Né, professora Giovana? Coisa maravilhosa. Eu amo o conceito. E vocês que amam o conceito, porque vocês estão aqui por isso, certo? Vocês vão ver o que é maravilhoso de ver isso. Quando você está lá fazendo os lançamentos, está dizendo, meu Deus, eu estou monitorando, eu estou lançando, controlando, gerenciando isso, dá uma resposta para o usuário final. Chega a me arrepio, porque isso é maravilhoso, é lindo demais, gente. Eu quero impulsionar vocês a serem os melhores contadores de Sinop, porque vocês estão estudando para isso. Então, isso é contabilidade. Tudo que se fala depois, se é custo, se é gerencial, se é tributário, se é financeiro, tudo isso é um braço que auxilia, é um ângulo que você está olhando, é um foco onde você está olhando dentro da contabilidade. Então, a tributária é isso. O objetivo, quando você fala, eu estou trabalhando na parte tributária, você está trabalhando dentro da contabilidade com foco nos tributos. Mas então, essa contabilidade, ela faz isso, apura, monitora, aí o texto, né? Apura, monitora, planeja e faz a gerência disso. E para que isso? Para que isso? Para gerar uma comunicação entre o empresário e o fisco, que é o órgão arrecadador. Mas o que é então isso aí, os tributos, controlar os tributos? Os tributos, então, ele já foi definido antes, né, sem falar em contabilidade. Por quê? O tributo ele é definido pelo Código Tributário Nacional. Então, nesse momento onde classifica, onde conceitua, onde define a obrigatoriedade dessa existência de tributo, nem é a ciência da contabilidade, é o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional ele vai dizer isso aí, que está escrito bem, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda e cujo valor neles passa a exprimir. Então, o que quer dizer isso aí? Todo mundo tem que pagar. Todo mundo tem que pagar. Quando está falando prestação pecuniária, bom dia. Quando está falando prestação pecuniária compulsória, você não tem direito de escolha, tem que ser pago em dinheiro, na nossa moeda. Você tem como escolher que você não vai pagar? Nós podemos até não pagar, mas estamos inadimplentes. Porque tem muitas coisas que a gente paga e nem vê, já está lá dentro, embutido no preço. E quem não paga é inadimplente, fato. Tem jeito, aí nós vamos continuar aprendendo aqui como é que a gente vai fazer isso. Qual é o caráter do tributo? Então, essas duas definições, que é para ficar bem claro. Por que é obrigado? Por que é que a gente tem que fazer, tem que ter esse olhar nessa parte tributária? Por que a gente tem? Primeiro, porque é obrigatório. É obrigatório, tem que pagar. Está lá no Código Tributário
O que vai ser depois? Por que depois? Porque você é um contador que nasceu como contador para registrar e controlar o patrimônio do seu cliente e o seu próprio patrimônio. E registrar e controlar o patrimônio tem a ver com saber qual é a fatia que não vai ficar com o dono desse patrimônio. Então, por isso que ela é tão importante, tão importante. E a fatia que os tributos levam não são pequenas, né? A fatia ela é um pouco grande, então depende do regime que você vai escolher. Então, só para a gente definir bem claro o que é esses impostos, o que são tributos. Então, eles estão ali nessas 5 modalidades, que isso também é uma coisa que quando a gente está na faculdade, confunde um pouco, porque é muita coisa. Então, assim, primeiro, tributo. A gente começa, o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria, como é que eu sei o que é o quê, como é que eu sei como que isso é cobrado. Então, a gente pega as conceituações e vai dividindo e vai, assim, obrigada, vai dividindo para a gente poder não se confundir. Então, quando a gente vê aqui que existe dentro dos tributos, tributo é tudo. Dentro dos tributos eles vão se dividir entre imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as outras contribuições. Cada um deles tem um objetivo. Então, a contabilidade tributária vai auxiliar os empresários a cumprir essas obrigações de forma eficiente através dos cálculos devidos e preparar as declarações. Por quê? Não é só pagar. Além de pagar, você tem que informar. Nós, dentro da contabilidade tributária, nós temos 2 obrigações. E são chamadas de obrigações principais e obrigações acessórias. As obrigações principais são as de pagar. Essas têm um fato gerador e tem uma alíquota que incide sobre o fato gerador. As obrigações acessórias são as obrigações de informar. Então, tem hora que não é só pagar, resolve não. Se você pagar o imposto, mas não fizer a declaração e entregar ao governo, lá no governo vai ficar com omisso da obrigação acessória. E ele ainda vai te cobrar uma multa o dia que você entregar, fora do prazo. E o pagamento vai ficar pendente. Ele vai receber o dinheiro, mas não vai alocar na competência que deveria ser alocada. Então, são 2 obrigações, por isso que ali eu fiz questão de escrever ali, ó, desse jeito. Cumprir suas obrigações fiscais de forma eficiente, através do cálculo dos impostos devidos e a preparação das declarações. Porque não adianta só calcular e pagar. Então, tem que pagar e tem que ainda informar. E aí, depois, como é que é feito isso? Nós temos ali a estrutura tributária, são as 3 esferas do governo. Então, nós temos o governo federal, nós temos o governo estadual, nós temos o governo municipal. E se temos de impostos, quando falo de taxas, ainda nós vamos ter os órgãos regulamentadores, todas aquelas outras coisas que a gente tem que pagar também, anuidades e tudo mais, que a gente já sabe também. Então, o que acontece? Além disso, a gente precisa estar atualizado, porque tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, eles alteram a legislação, alteram modelo de cobrança, altera alíquotas, altera, ora ele é isento, ora ele é diferido, ora ele é reduzido, ora ele tem incentivo, ora ele decide que não vai extinguir. Então a gente precisa realmente estar entendendo. E como é que a gente entende isso? Dentro do nosso negócio, dentro da empresa a qual a gente está servindo. É através do planejamento tributário. Então, até aqui, a maneira que eu falei para vocês, conversem comigo, está muito rápido, está muito acelerado? Esclareceu alguma coisa? Deu uma noção panorâmica que era meu objetivo? Tá bom, vocês vão falando. Se precisar voltar, vocês podem pedir. Então vamos lá. Os regimes tributários, então. Essa parte que eu falei é o panorama para vocês entenderem esse que fecha todas as informações da contabilidade tributária. Os regimes
são 3 regimes que nós temos no nosso país. Então, como que a gente vai definir esses regimes? Cada um, nós temos o lucro real, que do ponto de vista gerencial, do ponto de vista daquele, o investidor, de quem abriu um negócio pensando em prosperar, pensando em crescer, esse é o único regime que deveria existir no nosso país. Porque ninguém está aqui para presumir que teve um lucro. Ninguém está aqui também trabalhando, igual nós trabalhamos, para pegar uma fatia enorme sobre o faturamento bruto, que não é lucro, que não é resultado, e distribuir para terceiros sem mesmo antes tirar o nosso custo. Então, o que é o regime ideal? O lucro real para todo mundo. A gente cria um negócio para isso. E quando a gente está lá fazendo os nossos controles, por mais que seja um controle manual, igual quando a gente está fazendo um controle do nosso salário, lá em casa a gente começa. Eu recebi 1.000, paguei tanto de energia, tanto de água, tanto de telefone, tanto de mercado, não sei o quê. Sobrou nada. Só que do seu 1.000 lá, na verdade você teria ganhado 1.200, 1.300, porque você já recebeu 1.000, porque já ficou um negócio, já ficou uma fatia para trás. Então, assim, quando você faz essa conta, você fala assim, não sobrou nada, mas o governo levou a fatia dele. Então, quando você vai para a empresa, no lucro real, o ideal seria isso. Então, você faturou, tirou o custo, tirou as despesas, tirou todos aqueles gastos, aqueles desembolsos que foram inerentes à atividade. Agora, então, eu posso tributar, porque agora sim é a minha renda. Porque a ideia original do imposto era imposto sobre a renda, não imposto sobre faturamento, que faturamento não é renda. Faturamento é circulação, é giro, é movimento. Mas o que aconteceu no nosso país? As coisas foram acontecendo, as pessoas foram achando condições e então nasceu um outro regime, que é o presumido. E o presumido, ele nasceu por causa de uma necessidade, do meu ponto de vista. Eu não vou falar de conceito, tá? Agora é meu ponto de vista. Nasceu por causa de uma necessidade. Nós, os empresários, gostamos muito de trabalhar, mas às vezes nos perdemos lá nos princípios da administração, planejamento, organização, direção e controle. Por causa disso, a hora de aplicar a alíquota do imposto, começou o negócio a ficar meio bagunçado. E o governo, percebendo isso, disse o quê? Já que vocês têm dificuldade de me apresentar o lucro real de vocês, então eu vou dizer. Porque o governo não é besta, né? Vai querer ter a oportunidade dele. Então eu vou dizer, já que vocês têm dificuldade de dizer. Então eu vou dizer. Aí ele dividiu em 3 partes. Lucro presumido. Então eu tenho um grupo, um segmento que aplica-se 32% para dizer que é lucro. Outro grupo aplica 16%. Outro grupo aplica 8%. E a partir desse valor, sendo lucro ou não, aplica-se as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Mas isso não ficou só nisso, porque ainda tem aí as outras coisas, que são as contribuições. As contribuições, então, continuaram sobre o faturamento. E ficou muito alto ainda. O que aconteceu nessa questão do muito alto? Devido a toda a demanda nacional, nasceu-se uma nova necessidade. Nova necessidade de quê? De unificar isso. Então, essa nova necessidade, ela veio para unificar, porque as pessoas até se perdiam, porque pagavam IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social, Previdência Social, FGTS, era muita coisa. Cada dia tinha uma guia para pagar. E aí o povo ficava doido, esquecia das guias e não lembrava, e eram muitas declarações para informar toda a guia. Então, além da dificuldade de encontrar essas bases de cálculo, esses fatos geradores para aplicar a alíquota e pagar, ainda era muito tipo, muito modelo de guia. Então houve necessidade da unificação disso. E aí, depois de muitos debates, aqui só está um resuminho, né, dos impostos, depois de muito debate, então chegou-se
a questão da criação, então, desse modelo unificado. A lei atual, que regulamenta esse modelo unificado, ela é a Lei Complementar 123 e ela é de 2006. Mas ela tem um histórico que eu também gosto de trazer, porque quando vocês estiverem lá na frente sugerindo para os seus clientes qual é o melhor modelo de regime, é legal, é bom, é convencedor que vocês tenham um contexto histórico de como foi que isso chegou, no ponto que chegou. Porque às vezes vocês vão conversar com um jovem da idade de vocês, que não viveu esse tempo. Mas às vezes vocês vão atender um cliente que viveu esse tempo, que trabalhou, que já era empresário lá no tempo que tinha inflação. Como é que você vai convencer essa pessoa? Como é que você vai explicar para essa pessoa que o seu modelo é bacana, é atualizado, é o melhor para ele? Se ele tem toda uma memória histórica do que acontecia antes. Então é legal que você tenha esse contexto histórico. Então eu vou trazer aqui agora que essa lei complementar, ela veio com esse objetivo de fazer com que os impostos todos fossem unificados, todos os federais e os estaduais e o municipal. Mas ainda ficou as taxas, as contribuições de melhoria de fora. Então os impostos com as suas regras e exceções. Então o que é importante estudar na lei complementar 123? É importante você estudar essas coisas que eu vou falar aqui agora, que vai determinar, porque ela é grande. E quando você for ler, você precisa ter foco para você ler o que é importante primeiro, para depois você ler os detalhezinhos, para você entender em qual lugar você vai colocar o seu contribuinte, o seu cliente. Então, a primeira coisa que ela faz é que essa lei, ela veio para regulamentar algo que já existia lá na Constituição Federal. Que lá na Constituição Federal, ela ia dizer o seguinte, o artigo 170 e o 179. Esse é a Constituição Federal, que é de 88. Lá ela já previa que as pequenas empresas, elas deveriam ter uma observação diferenciada, que elas deveriam ter um tratamento simplificado. E aí, o que estava acontecendo no nosso país? Uma empresa que fatura bilhões, tratada do mesmo jeito que uma empresa que fatura 10 mil reais. Ele não tinha condições. Então aí, o regime tributário estava ferindo o que está previsto na Constituição. Então, quando foi em 1995, foi essa primeira lei, que é essa 9.317. E essa primeira lei, então, ela vem tratando desse assunto, dizendo, olha, governo, foi várias polêmicas. Olha, governo, está errado, você está massacrando, você está matando o pequeno. Como é que o pequeno vai competir, sendo que ele tem que viver fazendo declaração para ti, não pode nem vender, porque se ele sair para vender, ele entrega a declaração. Se ele não vende, ele entrega a declaração do quê? Entende como está um negócio contraditório? E depois de todas essas discussões, então, lá em 1995, começaram essa movimentação. Então, por que quando você fala assim, o Simples Nacional é de 2006, parece que é pouco, então só tem, né, alguns anos. Mas quando você volta um pouquinho mais, você vai ver que isso já era previsto em 1995, isso já era previsto em 88. E aí, então, quando decidiu, então vamos resolver, vamos unificar, essa coisa vai ficar bacana, vai atender a necessidade de todo mundo. Então, era isso aqui, só para ficar bem claro, que estava escrito no artigo 70. Eu omiti ali o inciso 1, 2 e 3, coloquei o 4. Ele vai dizer livre concorrência, é uma coisa que está lá no 170. Aí eu omiti também os outros lá, porque são outras coisas, né? Aí o nome, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Aí, tratamento, aí eu coloquei 2 vezes o mesmo artigo, o mesmo inciso. Aí o 179 vai dizer assim, olha aí, a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as micros e as empresas de pequeno porte, assim definidas em leis de tratamento jurídico diferenciado.
Só que daí está escrito isso lá, mas essa lei não existia. Então foi por isso que em 95 nasceu a 9.137, dizendo: ei, você disse que deveria ter uma lei para tratar diferente essas empresas, mas cadê ela? Precisa gerar, precisa criar. Então aí ela nasceu, visando isso, incentivar a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, e pela eliminação e redução de todos aqueles gastos desnecessários. E aí aqui, então, uma visão do que essa lei, aí já vou trazer agora, porque essa 9.317, ela passou por algumas alterações, atualmente ela é revogada, porque essa 123 substituiu ela com todas as melhorias que precisou durante o período. Então essa lei, ela veio tão forte que ela fez isso aqui, ó. Pode olhar, bem com calma, ela fez esse panorama aí. Ela alterou algo lá na CLT, ela alterou algo lá no sistema de arrecadação do próprio governo, porque o governo teve que modificar. Por exemplo, o governo estadual recebia o ICMS já no próprio cofre dele, já administrava como queria. Hoje as empresas do Simples, elas pagam o ICMS dentro da guia do Simples, que vai para o governo federal, e o governo federal tem que repassar para o estadual. A mesma coisa do município, o ISS, vai para o governo federal, que volta para o município. Então, o governo teve que se adequar. O governo federal teve que fazer uma modificação na estrutura, na forma que ele administrava os recursos que ele recebia, porque antes ele recebia os federais, ele administrava da maneira que ele entendia, que a maneira das regras que existiam naquele tempo. Quando nasceu essa aqui, que simplificou, que o governo federal recebe tributos que pertencem ao Estado, que pertencem ao município, que depois ele tem que devolver, então ele teve que fazer alterações também. Aí alterou também os dispositivos das legislações a respeito da Seguridade Social, que essas duas ali, a 8.212 e a 8.213. Ele revogou então a 9.317, que é a primeira relacionada à simplificação, que é a de 95, e também revogou a 9.841, que era aquela que também foi lá na própria Constituição e fez uma melhoria daquilo, através das emendas que aconteceram nesse período, daquele próprio artigo que já existia, porque daí também teve que melhorar lá. E também alterou a questão sobre o parcelamento das dívidas, porque antes, quando existia dívidas federais, estaduais e municipais, era um modelo de parcelamento, era um modelo de forma de penalizar quem estava inadimplente. E depois do Simples Nacional também houve alteração. Agora, dessa parte que eu falei, como que ficou? Eu queria saber se simplificar significa a mesma coisa que economizar no caso do Simples Nacional ou não? Não. Não significa a mesma coisa. Daí nós vamos, por isso, planejamento. Porque nem sempre o Simples é a melhor opção. O anexo 4 já foi unificado com o 5. E aí nasceu o fator R. Aí já é. A diferencinha que você viu era qual? Principalmente na área do departamento pessoal, né? Porque o 4 tem empresas do tipo contabilidade, advocacia, associados, se enquadram no anexo 4. E a tributação é diferente, porque ele calcula o patronal, calcula o RAT e aquelas outras alíquotas em cima da folha, né? E as demais empresas não, só o recolhimento do INSS mesmo. Esse daí, o dia que você leu quando? Agora recente? Ah, não, faz um tempinho, né? Porque eu trabalho no departamento pessoal. Aí eu sei que tem essa diferença. Ah, tá. Não, isso aí, ele foi revogado. E o que diz agora? O anexo 5 e o anexo 3, que vão funcionar e subsoma ao 4. E o 4, que é das profissões regulamentadas. Por isso que a tributação da folha era diferente. Aí o que acontece? Agora, as profissões regulamentadas, ela tem o fator R. Aí o que é o fator R? Se a empresa, se o total da folha for menor que 28%, então ele vai pagar
de uma maneira. Se o total da folha for maior que 28% do faturamento bruto, ele vai pagar no 3%. Então, essa parte aí é bom a gente pegar depois e dar uma revisada lá na especificidade desses artigos, desses anexos, porque ele tem uma diferencinha lá agora. A contabilidade, por exemplo, não tem mais o patronal lá dentro da folha, ele está lá no simples normal. É por causa dessa diferença. E a contabilidade nem está no Fator R mais. Hoje, quem está no Fator R são mais as profissões relacionadas a representação comercial e saúde. Basicamente são essas. Existem outras, mas assim, o forte mesmo são essas aí. E aí o fator, ela está no 5, que é a alíquota que começa a partir de 16,92 do faturamento bruto, porque a previdência vai enorme. Ou ela vai para o 3, se ela tiver com a folha de pagamento maior que 28% do faturamento bruto. Então, o 4 ficou escondido dentro desses dois. E foi substituído por essa questão do fator E. Entendeu? Aí dentro dessa jogada aí, tem a outra questão que é lá da construção civil, aquela questão lá da desoneração da folha. Que é outra polêmica. Isso. Aquela confusãozinha com mesmo. Isso, mas aí que é outra coisa que tem a ver com essa questão aí da unificação do 5 com que o 4, na verdade, ou ele vai para o 5 se o faturamento for menor que 28%, quer dizer, se a despesa da folha for maior que 28% do faturamento, ou ele vai para o 3 se a despesa da folha for maior que 28%. E o 4, na verdade, ficou omitido. Alguém mais quer perguntar até aqui? Então, seguimos. E o tempo voa, nós já estamos aqui há 38 minutos e eu só tenho 1 hora. Fica à vontade, Fátima. Fica à vontade. Eu estou aprendendo o Simples Nacional. Está aprendendo o Simples Nacional? Com certeza. Estou maravilhada. Tá? Sim. Obrigada. Eu quero realmente contribuir para que haja assim mais... Porque é complexo. Né? É complexo, mas tem os modelinhos aqui que a gente vai assim, tipo, se alimentando um pouquinho a cada dia e vai tomando rumo nessa complexidade do governo aqui. Eu coloquei aqui de uma forma maior, que talvez ficaria pequeno ali a imagem anterior, né? Então, o que mais que a lei A123 fez com a gente? Ela determinou o que é a pequena, o que é a microempresa. E acredite, a maioria de nós, quando vai falar da constituição de uma empresa, eu quero abrir uma ME, eu quero abrir uma ME. Mas assim, aqui nós, os contadores, precisamos conceituar sempre, para poder esclarecer o que é uma ME. Porque nós precisamos separar nesse ponto aqui, que essa legislação, ela fez isso bem feitinha. A diferença lá, quando você vai constituir uma empresa, nós temos o enquadramento jurídico e societário e nós temos o enquadramento tributário. E isso são linguagens diferentes. O que isso quer dizer? Quando você vai abrir uma empresa para saber se ela é limitada, ou se ela é individual, ou se ela é uma SA, ou se ela é uma cooperativa, ou se ela é uma associação, isso aqui não tem nada a ver com tributo. Isso é jurídico, societário. Aí as pessoas dizem, não, mas eu quero uma ME. Sim, mas vai ser uma sociedade, vai ser como você quer e tal, a gente começa a explicar. Então é importante que nós, os contadores, tenhamos bastante conceito disso, porque eu vejo contadores com dificuldade em separar o que é jurídico, societário do que é tributário. Então, o que é lá quando você vê SA, cooperativa, associação, empresas limitadas, empresas individuais, é uma coisa, é enquadramento pela forma do quadro societário. Se eu sou sozinha na minha empresa, ou eu sou um empresário individual, ou eu sou uma sociedade limitada unipessoal. Se eu
alguém, eu sou uma sociedade empresária limitada. Ou eu posso ser sócia de alguém numa sociedade empresária com anonimato, que é as SA, Sociedade Anônima. Ou eu sou uma pessoa que faço parte de uma cooperativa, eu sou cooperado. Ou eu faço parte de uma pessoa, de uma empresa, que é uma associação. Aí eu sou ou presidente, ou diretoria, ou membro. Então, cada coisa no seu lugar. Agora, quando se fala de ME e EPP, é outra coisa que não tem nada a ver com isso. ME e EPP tem a ver com o faturamento da empresa, que essa lei classificou da seguinte maneira: o valor de hoje, quando ela nasceu era outro valor, é lógico, mas o valor de hoje, ME, aquelas que faturam até 360 mil ano, que é um enquadramento tributário, não tem nada a ver com enquadramento jurídico. E as EPPs, que a ME é microempresa, e a EPP, aquela que fatura acima de 360 mil e vai até 4 milhões e 800 mil no ano. Então isso aqui é outra coisa que não tem nada a ver com o quadro societário. Então assim, eu vou abrir uma sociedade limitada unipessoal. Eu sozinha, através de um contrato social, estou declarando que vou destacar o valor do meu capital para uma atividade e vou trabalhar sozinha nela. A minha previsão de faturamento vai ser inferior a 360 mil no ano, da nossa sociedade unipessoal, limitada, enquadrada como microempresa. Agora, minha previsão de faturamento é acima de 360 mil ano. Então, eu sou uma sociedade unipessoal, limitada, com enquadramento em empresa de pequeno porte. Agora, e se eu ultrapassar de 4 milhões e 800? Aí não é ME nem EPP. Lá dentro do DBE, quando a gente está solicitando o cadastro lá na Receita Federal, tem lá assim 3 tipos: ME, EPP e D+. Aí vou marcar D+, que eu sou com os outros. Aí quando for D+, já não entra no Simples. Porque só pode entrar no Simples quem fatura até 4 milhões e 800 mil no ano. Além disso, tem as outras atividades que já são impeditivas. Tem algumas atividades que não podem ser do Simples, porque não se enquadra em nenhum dos seus anexos. Por exemplo, as factory, elas não podem. E empresas que trabalham com administração de recursos financeiros de terceiros, que fazem empréstimos, essas já não podem. Um exemplo que é bem, não pode ser do Simples Nacional. Então, existe uma lista de atividade dessa maneira. Aí, ela separa o quê? A lei, essa complementar 123. Ela separa, ela tem regras claras e específicas em relação ao faturamento, que é um resumo do que eu falei até agora, em relação às atividades que são impedidas, em relação ao quadro societário, porque também outra coisa, se eu sou uma empresa e essa minha empresa vai ser sócia de uma outra empresa, ainda que essa empresa aqui, a minha empresa é sócia, tenha atividade que poderia optar pelo Simples, mas se no quadro societário dela, um dos sócios é outra pessoa jurídica, não pode. Então, por isso que eu coloquei pelo quadro societário. Se eu abro uma empresa hoje, pode ser de uma atividade normal, comércio, que comércio praticamente todos entram no Simples Nacional. Então, um comércio, mas um dos sócios desse comércio é uma outra pessoa jurídica, não pode ser Simples. Porque só pode ser o Simples uma empresa que todo o quadro societário dela é pessoa física. Então, e também no endividamento. Se você abre uma empresa normal, entrou no Simples, está bonitinho, não pagou os impostos no final do ano, em dezembro, corta. Se tiver inadimplente, você tem que daí fazer um parcelamento para ficar na condição de regular, para você voltar. E tem prazos. Se perder o prazo, aí tem que passar o ano inteiro no regime ou do lucro presumido ou do lucro real, que daí você vai definir no primeiro pagamento do imposto, e passar o ano inteiro. Você só pode optar de novo pelo Simples no janeiro do ano seguinte. Então, assim, quando você está no Simples, quer sair do Simples para ir para o lucro presumido ou para o lucro real, a qualquer dia do ano, à vontade. Pode pedir.
Entra lá, pede para excluir e marca o que você quer fazer agora. Se você está num outro regime e você quer vir para o Simples, só em janeiro. Você pode desmaiar na frente do governo, porque não vai te deixar. Não vai te deixar. Para mais, sempre. Para menos, nunca. Se for fora do prazo, né? No prazo, tudo bem. A mesma coisa em relação ao faturamento. Se você faturar mais do que os 4 milhões e 800, aí tem um limite na lei. Ele vai dizer assim, se você faturar até 20% acima dos 4 milhões e 800 dentro do ano, você só desenquadra no ano seguinte. Mas se você faturar acima de 20% dentro do ano, você desenquadra no mês seguinte. Então você pega aí 4 milhões e 800, 20% a mais. Vai dar 5 milhões e 300, eu acho. Aí vai aquele valor. Se chegou em julho, você já faturou 6 milhões, em agosto você já paga o lucro presumido ou lucro real. Agora, se você ficou ali 4.900, 4.950, só no ano seguinte. Se você manter essa média, no ano seguinte, em janeiro, você está excluído. Automaticamente, não precisa nem pedir. Ultrapassou essas regras aqui, então essa lei, ela é muito taxativa. Ela é fácil. Em alguns pontos, sim. Mas tem umas coisas que, assim, você nem questiona. Ultrapassou o faturamento, corta. Está devendo, corta. Mudou de atividade que é impeditiva, corta. É assim, admitir um sócio, pessoa jurídica, corta. E você se dormir no ponto, você nem percebeu que já está cortado. E paga o imposto errado ainda. Então tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado mesmo, porque ele é um sistema tranquilo de fazer se você tiver com os 2 olhos bem abertos em tudo que você está fazendo. Senão tem uns macetes assim que pode te arrebentar. E aí eu vou te mostrar ainda mais como é que ele arrebenta. Por quê? Ele é dividido desse jeito aqui. Então você já está entendendo que o simples não é nada simples. Quem que entendeu isso? Ele é dividido em anexo, seção e tabela. Não basta só ter a lei com um montão de artigos, ainda tem que dividir mais. Por quê? Porque é muito tipo de atividade, muitos ramos, muitas... o governo, quando ele quis dizer, eu vou unificar. Mas ele também diz assim, eu não vou facilitar para aquele segmento que eu sei que tem margem a mais. Então ele começou a criar as situações para ninguém perder, nem o município, nem o estado, nem o federal. Então, como é que ele dividiu? Dessa maneira aqui, ó. Vou tentar explicar essa tabelinha. Em relação aos anexos, ele tem o 1, 3, do 1 ao 5 no caso, né? Vai tratar ali o 1 do comércio, o 2 da indústria, o 3 da locação, o 4 que é da prestação de serviço, que ali, ó, que foi substituído, que é essa alteração que você perguntou. Como que é o seu nome? Natália? Isso, essa alteração ali, tá bem ali, que já está escrito ali. E o 5. Isso aí em relação aos anexos. Então, a Lei Complementar 123 de 2006, só para a gente revisionar aqui, a Lei Complementar 123 de 2006, que ela veio para revogar a 9.317 de 95, que a Lei 9.317 de 95 nasceu pela necessidade da aplicação do artigo 170 e 179 da Constituição Federal. Ficou bonito, não ficou? Ficou, estava pensando como que a senhora decorou tudo isso. Ficou lindo, eu quero ver vocês decorando e Nicola falando desse jeito. Viu? É bem fácil. Então, essa lei, ela deu parâmetros, deu norte, bem organizadinho. Então, ela diz assim, já que são muitas coisas, eu vou dividir, para ficar fácil. Vou dividir em anexos, para segmentar, depois em seção, depois em tabela. Então, o que acontece? Eu posso ter um comércio determinado dentro daquelas 3 seções ali. E ainda posso ter dividido na uma ou na 2 tabelas. Tabela número 1 e tabela número 2.
A mesma coisa vai ter para a indústria, a mesma coisa vai ter para o serviço. Então não é assim, eu sou do comércio, estou no anexo 1. Qual tabela? Vai depender se você tem instrução tributária ou não. Eu sou do serviço, estou no anexo 3. Qual tabela? Qual seção? Entende? Então, a hora que vai enquadrar o cliente lá, por isso que tem que analisar bem direitinho. Primeiro, faz todo esse panorama para você entender o que é que está acontecendo naquele segmento do seu cliente, como que ele está trabalhando. Aí depois você pega a atividade dele, o objeto social dele, o que ele faz. Se ela é impeditiva, primeira coisa, não é impeditiva. Bom, não sendo impeditiva, qual é o anexo? Beleza? Então, vamos supor, é o 3. Que é de serviço. Agora, é serviço do quê? Aí vem as tabelas. Para cada um desses, vai ser uma incidência. E agora, ficou fácil? Professora Giovana, ficou fácil? Então, sinceramente, Fátima, eu não sou da época do simples, tá, gente? Só para contextualizar. E pela primeira vez eu não entendi o simples. Para mim está muito claro. Talvez porque eu já fiz várias tentativas, sabe? E assim, acho que de todos os contadores falar, o simples, que não tem nada de simples, você fica meio assim, só quando eu precisar, eu vou aprender esse negócio. Como eu nunca precisei, então eu nunca me aprofundei, né? Mas para mim está sendo muito claro o que você está colocando. Está sendo muito bom. A linguagem está boa. Excelente. Tá. Meninos, você, o que você está achando? Está entendendo? Tá bom. Tá faltando 7 minutos. Fica à vontade, a gente vai ficar aqui até meio-dia. Então tá bom. Eu fico preocupada, porque tem mais coisas depois, né? Mas fica tranquilo. Então, é excelente. E outra coisa, pessoal, eu já vi a prova de vocês, eu tenho simples lá dentro. Eu não soube resolver, mas agora agora não vai ter dúvida quando sair daqui, ó. Tá bonitinho aí. É isso. Não, agora, por exemplo, essas questões aí, eu quero ver ela que eu virando na prova. Até eu já aprendi. Agora pronto. Então, essa pergunta aí, como eu faço pagamentos? Vocês, contadores, vão ouvir isso dos clientes de vocês assim, com muita frequência. Até assim, ó, supondo que ele fatura 100 mil reais e você já explicou para ele que a média dele vai ser 7%. Aí você manda a guia de 7 mil reais e vai dizer, tá certo essa guia? Não é verdade? É desse jeito, então. Como é que você vai saber, então, que é a pergunta que você me fez, o simples significa pagar menos? Não. Precisa de fazer as análises de vários fatores dentro do negócio. Por quê? Essas atividades das profissões regulamentadas, se o seu cliente não tiver folha maior do que 28% do faturamento, não compensa ele ter simples. Porque começa numa alíquota muito alta. Imagina que ele já vai começar pagando, porque ele fica daí no anexo 5. Vai começar pagando quase 17%. Mas isso se ele faturar 30 mil por mês. E se ele faturar mais, que normalmente é. Então já vai com uma alíquota, ele pode chegar a pagar 24% do faturamento. É muito alto, 24% do faturamento bruto. Então não compensa. Então ele tem que ter uma folha maior. Senão ele tem que ir para o lucro presumido ou para o lucro real. Vamos pegar aqui as empresas da saúde. As empresas da saúde, exceto os hospitais, vamos falar das clínicas médicas de consultas e procedimentos ambulatoriais. O que vale ali quando você faz uma consulta? É o intelecto do profissional. Ele não tem material embutido para ele descontar.
Então, o custo do lucro real, ele já não teria nada para abater. Então, o lucro real descarta. Aí você vai para o lucro presumido. A assistente do médico, a secretária, ganha quanto? Uns R$2.000 no máximo. Então, não dá mais que 28% do faturamento. Então, o que é a opção do médico? Vai para o lucro presumido, porque o governo vai dizer que o lucro dele é 32%. Mesmo que ele ficou com 88%, que é uma média mais ou menos dos lucros dos médicos, considerando a consulta. Então ele tem um ganho. Aí você vai entregar a guia do lucro presumido para ele, vai dizer, é muito alto, porque o governo não sei o quê, o que você tem que ter nessa hora? Mostrar os outros, que são piores formas de tributação. Exato. Porque é alto, lógico, mas ele ainda está ganhando em relação aos demais. Entenderam? Então o planejamento tributário, ele é muito fácil quando você entende o que é cada regime e a condição em que se aplica. Fica muito tranquilo. E aí nessa hora eu chamo assim para vocês com muito amor. Leiam, ganhem um contexto histórico, porque o contexto histórico é o poder de convencimento. Vocês precisam estar preparados para dar a informação, mas não é tudo, porque você precisa estar preparado para receber a resposta do cliente contradizendo você, que é óbvio que ele vai fazer isso. Aí você tem que ter a réplica. E a réplica tem que ser melhor do que a apresentação inicial para tentar convencer. Mas tem garantia que vai convencer? Ainda não. Então você tem que estar preparado para a tréplica. E nessa hora, se você começar a puxar a história do país, trazendo, mostrando que você conhece desde lá do tempo onde você nem tinha nascido. Por exemplo, a lei da Sociedade por Ações, que é a 6.404, ela nasceu em dezembro de 1976. Eu nasci em maio de 76. Então, para eu falar dessa lei, como o momento em que ela aconteceu, que os contadores tiveram aquele boom, aquele estudo lá, eu tinha 8 meses, como é que eu ia saber? Só que eu fiz o quê? Na minha fase adulta. Fui lá, debulhei ela. Aí eu falo dela como se eu estivesse junto, montando ela lá junto com as pessoas que desenharam ela. Mas eu não existia naquele tempo como ser humano capaz de compreensão. Aí depois, quando ela teve a alteração em 2009, pela 11.941, nessa época eu já trabalhava. Nessa época eu já tinha escritório. Meu escritório nasceu em 2003. Eu tive que viver toda aquela transformação de uma lei que há 30 anos não era modificada. A professora também viveu esse período. Com certeza. E foi uma loucura. Sim. Mas só entendeu a lei 11.941 quem entendia bem a 6.404. Senão, teve muito escritório que fechou naquele período. Muitos. Porque a mudança... Imagina que a gente trabalhava tudo sobre a forma, aí vem uma lei que fala assim, a essência sobrepõe a forma. Você pira. Quer dizer que tudo que eu fazia agora é errado? Então precisa estudar os conceitos, precisa estudar o conceito. A ciência da contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social. Eu fico louco quando eu vou fazer uma entrevista e eu pergunto, por que você acha que você seria um bom contador? E ele me responde, porque eu gosto de fazer conta, eu não contrato. Já foi demitido antes de ser contratado. Verdade. Porque contabilidade é interpretação. Então, bora. Como é que você vai fazer esse planejamento? Desse jeito aí. Primeiro, escolhe o regime. Depois, reconhece quais os impostos tem naquela atividade. Depois, encontra as alíquotas. Depois, verifica se essas alíquotas vai gerar
um preço no produto que o seu cliente possa competir com as outras empresas do mesmo segmento. E aí depois você faz a declaração e depois você paga. Porque se não pagar, você perde também. Então, contabilidade tributária se resume nisso. Acabou. Querem perguntar algo? Fátima, eu posso perguntar? Claro. É do Simples. Mas você não falou ali do ICMS. Então, se não puder responder, também não tem problema. O que a gente ouve, né? A questão, não compro de pequena empresa, de empresa do Simples, porque depois dá problema lá no tributo, enfim. Que problemática é essa envolvendo o Simples? Sim. A problemática envolvendo o Simples no ICMS, no Mato Grosso nós temos dois problemas. O mais grave de todos que eu vejo é que o Mato Grosso, ele travou o limite dele. Enquanto que o federal é 4.800.000, no estado do Mato Grosso, nosso limite para o ICMS está embutido na mesma guia do Simples, é 3.600.000. E o que acontece se você estiver faturando, então, acima disso? Se estiver faturando entre 3.600.000 a 4.800.000. Você fica no federal como Simples e no estadual você tem que pagar a guia separada. Aí você perde competição, porque fica muito alto. Então, na verdade, no Mato Grosso, para nós, o comércio, o limite é 3.600 e não 4.800. Porque se você for nesse intermediário, a não ser as indústrias, que aí pode pedir o incentivo do PRODEI, ela perde competição, porque ela fica pagando mais caro. Aí é que vem a complexidade do negócio, porque aí ela vai pagar mais caro do que as outras. Só que ainda assim, se ela ficar nesse meio, ela ganha por causa da folha. Aí tem que analisar a folha. Porque se ela cortar logo e ir para o presumido, que ela pode fazer isso, aí a folha vai para 27,5 em cima a previdência patronal. Aí perde a competição ali também. Aí além de perder por causa do CMS, perde por causa da folha. Aí tem que analisar se a empresa consegue ficar dentro dos 3.600.000 para ela não ultrapassar, não pagar ICMS à parte. Aí então ela tem que tentar ficar ali, tentar fazer outra coisa. A maioria dos nossos empresários aqui faz o quê? Divide, faz outro CNPJ, divide o quadro societário para tentar trabalhar as duas. Agora, isso é uma polêmica do ICMS. A outra é que, independente do Simples, nós temos as mercadorias que têm substituição tributária, que aí tem que pagar antes da mercadoria chegar aqui. Só que esse valor da substituição tributária, que muita gente se confunde, quando chega aqui, ó, ele tem a tabela correta, que aí o imposto é menor. Então, aqui ele não está aberto a tabela da substituição tributária, porque cada um que você entrar, ele vai ter essa mesma escalinha aqui. Mas aqui no comércio, quando eu clicar no comércio, eu vir na seção, na tabela, eu vou ter a tabela 2, porque aqui eu coloquei a tabela de baixo como do serviço, e não coloquei a tabela de baixo do comércio. Você viu que está anexo 1, depois anexo 1 e depois está anexo 3. Só porque eu queria abrir uma do serviço ali para mostrar. Mas se eu tivesse aberto ali a do anexo 1 também, que é do comércio, ali na tabela ia ter com substituição tributária e sem substituição tributária. Então aí na hora de eu fazer a contabilidade, eu vou escriturar lá as mercadorias que não têm incidência de substituição tributária de uma maneira que ele vai cair na tabela 1. E as que têm substituição tributária na tabela 2, que daí ele vai descontar. E aí o que acontece que o povo às vezes confunde? Porque dependendo do profissional, ele não faz essa segregação. Aí ele paga duas vezes. Aí ele paga pela entrada da mercadoria e paga na saída, porque foi colocado na tabela errada. Mas aí não é um erro da lei. Às vezes é falta de conhecimento. Porque a hora que você gera o imposto, ele gera uma memória. Nessa memória vai dizer assim, você faturou tanto com substituição, tanto sem substituição. Dá em torno de uns 3% de diferença. Então, quando você paga lá a substituição, aqui você aproveita
uns 3% de alíquota. Então depende do que você faturou, esse valor é bem alto, compensativo. Aí em relação ao crédito é outra coisa. Se eu sou simples, eu vou vender para uma empresa que é do lucro real e ela faz conta corrente, conta gráfica de crédito e débito para apurar o que ela vai pagar, aí não tem aproveitamento, porque o simples não gera crédito, porque o simples é como se ele encerrasse a cadeia. Sim. Porque como ele é micro e pequena empresa, ele está vendendo para o consumidor final, então encerra a cadeia. Então se ele vai vender para uma outra empresa que vai continuar processando, então começa de novo. Por isso que ele não gera crédito. Aí a senhora falou aqui que o empreendedor que está no simples, ele tem que manter aquele limite de 3.600, né? Aí não, ele não precisa manter, só que vai pagar mais caro. Sim, mas aí ele, para conseguir fazer uma distribuição melhor, ele abre uma outra empresa. Essa outra empresa... Que não pode ser do CPF dele. Obrigatoriamente tem que ser uma filial, né? Porque você já Não, tem distinta. Não, porque se for filial, soma o faturamento. Ele tem que ser, por exemplo, eu e o Luiz, nós somos casados, não no regime de comunhão universal de bens. Porque se for no universal de bens, nós não podemos ser sócio. Mas se nós somos qualquer regime, nós podemos separar. Então, ele tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Aí eu posso faturar os 3.600.000, ele pode faturar os 3.600.000. É isso que as empresas fazem. Agora, se eu e ele sou sócio da empresa 1, eu e ele sou sócio da empresa 2, não adianta nada, porque soma o faturamento. Então tem que ser separado. Eu tenho uma empresa individual, seja na empresa individual ou seja na sociedade limitada unipessoal, sozinha, e ele sozinho. A atividade também não importa. A atividade não importa. Aí a gente tem um problema, federal a gente não tem problema nenhum. Posso fazer como eu quiser. Porque está separado, CPF separado, empresário separado, o governo é separado. Mas eu tenho um problema municipal, dependendo do endereço, o município não vai autorizar. Aí eu preciso ter um salão lá onde eu consigo ter porta sala A, sala B, ou térreo superior. Aí o povo, aí vem a criatividade. Para ser homologado tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Para eu ter duas empresas distintas, porque veja, o Luiz tem uma, no exemplo que eu estou te falando. Mas é o mesmo negócio, no mesmo lugar, no mesmo endereço. Aí tem que ter criatividade, fazer divisão do prédio, de fazer porta, fazer não sei o quê. Que você entra em algumas empresas que parecem um labirinto. Tem motivo, né? Tem que ter sala A, sala B, sala C, térreo, superior, sala amarela, sala... Tem de tudo. Que ali é a criatividade que vai mandar. E você, como contadora, vai ter que ver esses mistérios todos e desvendar. Você, o cliente, se fizesse assim, ou se fizesse assim. Os fiscais da prefeitura, eles são, depende da situação, eles não liberam mesmo. Depende da situação. Eu fiz uma tentativa uma vez num prédio, uma sala de frente para outra, que facilitava muito. O fiscal não liberou, tive que descer. Fez uma no piso, no andar, e outra no outro andar. Aí deixou. Aí o andar de baixo fica fechado, o andar de cima fica aberto. E aí quando o cliente quer os produtos que estão de baixo, desce e busca. Aí você tem que fazer de tudo. Isso é totalmente separado. Da dúvida do ICMS, sanou? Sim, perfeito. Quem mais? Querendo chegar ao seu patamar agora. Só querendo chegar ao seu patamar agora de conhecimento. Ah, tá. Você vai chegar, é o tempo, né? Eu tenho 30 anos de profissão, então eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Gente, eu agradeço a oportunidade. É de fato um privilégio para mim estar aqui. Eu amo demais contabilidade, é minha vida toda, desde criança. Era o meu objetivo, meu sonho. Sou muito realizada como contadora e eu quero mesmo ter contribuído com vocês. Vocês podem escanear aí, pegar os meus contatos. A professora Fernanda tem o telefone também. Você acha que não tem mais, né?
ontem ainda, né? Faz tanto. Mas eu passo para você também. E aí vocês precisando, o nosso escritório é ali na Avenida André Maggi, o número é 1974, bem pertinho daquele bar lá, o Texano. Bem pertinho. Durante a semana, se vocês quiserem visitar, conhecer, tirar dúvida, a gente está lá, né, como uma empresa que serve esse município, que tem o prazer de atender. Esse escritório já existe. Esse é o ano de número 21. Né? Nós nascemos em 2003. Então nós estamos aqui com o objetivo de contribuir mesmo. E estou livre para qualquer momento que vocês precisarem, eu posso vir contribuir.